Olá a todos, hoje vamos falar de estatística. Bem, vamos começar com os conceitos básicos, média, mediana e moda. Eu não vou fazer o resumão do que é um gráfico, como ler um gráfico, eu ainda vou fazer um vídeo disso. Mas vamos falar dos conceitos básicos, média, moda e mediana. Vamos começar com o mais fácil deles, a moda. Bem, temos aqui um conjunto aleatório de alguns dados, certo? Alguns elementos. 6, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 5, enfim. Elementos aleatórios. Vamos achar a média, a moda e a mediana de cada um deles. Desse elemento, né? Desse conjunto. Moda é o mais fácil. Moda, que eu vou colocar aqui um MO. Moda é o elemento que mais se repete. No caso, é o 5. Repetiu 3 vezes. Enquanto 6, 4 e 3 só repetiram uma. Só isso. Moda é literalmente você olhar e ver qual elemento se repetiu mais. Muito simples. Bem, mediana. O que é mediana? Mediana é o elemento do meio, se a gente colocar isso em ordem crescente. Então, em ordem crescente, isso aqui fica 4, 5, 5, 5. Ah, faltou 3 aqui, né? 3, 4, 5, 5, 5, 6. Quem é o elemento do meio? Bem, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. O elemento do meio, se você fosse olhar, seria a vírgula, né? O que não faz sentido. Bem, quando isso acontece, o elemento do meio ser a vírgula, colocando assim, o, o elemento do meio a gente fala que é a média desse, né, o que está à esquerda da vírgula, com esse. Que aqui no caso, média de 5 e 5 é bem óbvio, é 5, né? Certo? Para achar o valor da vírgula, colocando assim. Obviamente, se for um conjunto que eu tenha 45 3, 45 3, 45 elementos 3, eu vou colocar 3 entre aspas, mostrar que é o elemento 3. 45 3, 50 elementos 4, 100 elementos 5, e 90 elementos 6, obviamente, eu não vou juntar essa porra, escrever essa porra toda aqui uma por uma. Então, qual que é a fórmula geral para você calcular mediana? Analisando esse caso aqui. Aqui eu tenho 6 elementos, certo? 6 elementos, bem. Para descobrir o elemento do meio, eu divido por 2. Vamos colocar assim. Então, se eu tivesse 5 elementos, se eu não tivesse esses 6, certo? Apagando esses 6, o do meio seria, obviamente, esse aqui, certo? Seria, obviamente, este 5zinho aqui. Eu vou só apagar esse monte de setinha que eu fiz. Seria, obviamente, esse 5zinho que eu apontei agora. Certo? Tem 2 elementos da esquerda dele, 2 para a direita dele. Como é que eu fiz para achar esses 5? Bem, tem 5 elementos. 5 dividido por 2 dá 2,5. Arredondando para cima, sempre para cima, temos 3, né? Vou colocar um mais ou menos igual a 3. Então, é o terceiro elemento, certo? Para achar o elemento do meio de um grupo, você pega a quantidade de elementos, número de elementos, colocar só um n de número, número de elementos, dividido por 2, arredondando para cima. Vou colocar uma setinha aqui para mostrar, uma setinha para cima para mostrar que você arredonda para cima. Isso se o conjunto for ímpar. Tá, mas o conjunto não era ímpar, né? Tinha 6 elementos, né? Justamente tinha mais uns 6 aqui, né? E nesse caso, o que a gente faz quando tem 6? Bem, nesse caso, a mediana é o número de elementos dividido por 2, certo? Aí você vai, fazendo isso, você vai achar o da esquerda da vírgula, aqui nesse caso 3, mais o que vem logo depois desse, né? Então, o número de elementos dividido por 2, mais 1. Tudo isso sobre 2, porque é a média dos dois, certo? Essa é a fórmula se for ímpar, e essa é a fórmula se for par. Pode tirar um print disso se você quiser.
Aqui não tem por que arredondar, porque aqui vai dar sempre exato. Certo, é par, número par dividido por 2, né? Vai dar sempre exato. E essa conta final, a divisão final por 2, você não arredonda. Se nessa conta final você achar 5,5 de mediana, a mediana é 5,5. O elemento não precisa estar no conjunto. Quando é par, a gente está achando, entre muitas aspas, o valor da vírgula. Certo, então agora voltando para esse caso aqui. A gente tem 45 3, 54, 105 e 96. Isso geralmente vai ser dado numa tabela numa prova. Bem, a quantidade total de elementos que eu tenho é 190, 150 mais 90 é 240, dá 285, certo? 285 elementos. Então, é ímpar. Eu quero, é 285. Ímpar é esse caso aqui. 285 por 2 vai dar 2,5, 142,5. Arredondando para cima, 143. E agora eu tenho que achar onde está o elemento de posição 143. Bem, os primeiros 45 estão aqui. Os primeiros 95 estão aqui. Essa é a frequência acumulada, lembrando, né? Esses conceitos básicos, que é frequência acumulada, eu vou fazer um outro vídeo depois. Muito provavelmente ele vai estar antes desse nessa playlist, se eu fizer uma playlist disso. Mas enfim. Mas a linha de raciocínio é, até aqui foi 95. Até aqui foi 195. Opa, passou do que eu quero. Eu quero achar o 143. Até aqui não tinha ido, aqui passou. Então, com certeza, esse elemento está aqui. Portanto, a mediana desse bagulhinho inteiro aqui é 5, certo? Assim que você encontra a mediana. Então, achar mediana. Quando o conjunto for pequenininho, coloque em ordem crescente. Quando o conjunto for gigantesco, quando o conjunto for dado em tabela para você, pode colocar em ordem crescente se não for tão gigantesco assim. Mas se for completamente inviável, vai ter lá uma tabelinha com o dado, né, o elemento em si, é igual no exemplo a 2, 3, 4, 5, 6, e a frequência do dado, né, quantas vezes esse dado aparece. Bem, o que eu recomendo é que você faça uma outra linha da frequência acumulada. Ou seja, quantos apareceram no total até ali. Então, sei lá, se a gente tem um elemento 1. Se esse elemento apareceu 2 vezes, a frequência acumulada até aqui é 2. Agora, elemento 2, que apareceu 5 vezes. Então, a frequência acumulada até aqui é 7, porque até agora apareceram 7 elementos, certo? Recomendo que você faça uma outra tabelinha de frequência acumulada. Daí, você usa aquela fórmula, acha o total de elementos, divide por 2, enfim, usa aquela fórmula. E usando a tabelinha da frequência acumulada, você consegue se orientar para saber onde aquela posição está. Certo? Isso é mediana. Só acho que é tudo que você tem que saber sobre mediana. E sobre média? Bem, média, que eu deixei por último, porque é o que mais tem coisinhas. Média aritmética. A gente trata como x com uma linhazinha em cima. Eu posso escrever m? Pode, mas vai confundir com modo mediano. Posso escrever ME? Pode, mas vai confundir com mediano. Posso escrever média? Pode. Eu prefiro colocar x em uma linha em cima, que é o jeito formal de representar média. Você pode escrever do jeito que você quiser. Bem, isso aqui vai ser igual a o número de... isso aqui vai ser igual a soma total do conjunto, vou colocar ST, sobre o número de parcelas, vou colocar N, número de elementos. Então, se eu tiver um conjunto 2, 2, 3, 4, 5 e 5. Qual é a média? Qual é a moda? Mais um 5, só para melhorar aqui. Qual é a média? Qual é a moda? E qual é a mediana? A moda é muito fácil. 5. A mediana, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 dividido por 2, 3,5. Dando para cima, 4. Então, é o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. A mediana é 4. Então, ó, veja, a moda foi 5, a mediana foi 4. Um nada a ver com o outro. E a gente vai ver que a média também não é nenhum dos dois. Certo? Média é você somar todos e dividir pelo quantos você somou. Soma total dividido pelo número de parcelas.
Então, a média aqui vai ser 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5 mais 5 dividido por 7. Soma total dividido pelo número de parcelas. Nesse caso aqui, dá 8, com mais 3, 11, com mais 15 aqui, né? São 3 5, com mais 15, 26. Isso aqui vai dar 26 dividido por 7. Eu devia ter pensado num valor um pouquinho mais exato. Não vou... Ai, tá. Como eu tô com uma calculadora aqui do lado, eu vou colocar em número decimal bonitinho. Mas em fração serve, tá, gente? Isso aqui é igual a aproximadamente 3,71. Certo? Bem, percebe-se que a média, moda e a mediana deram valores completamente diferentes. E isso é normal. Ok, é só isso que eu tenho que saber sobre média? É só saber que é somar tudo e pela quantidade que você somou? Na prática, na teoria é. Mas, obviamente, as questões não vão ser tão fáceis. As questões vão trabalhar muito com uma outra ideia, que é de isolar a soma total. Como assim? Bem, se a média é igual à soma total dividida pelo número de parcelas, logo, se eu passar esse número de parcelas pelo outro lado, eu chego que a soma total é igual à média, vezes o número de parcelas. Certo? Para que serve isso? Bem, eu vou resolver um exercício aqui. E vocês vão usar quando que eu uso essa ideia aqui. Esse exercício estava na nossa prova aberta na prova parcial do Colégio Academia, para quem for da academia e estiver vendo esse vídeo. Eu vou pegar o exercício e a gente começa a fazer. Voltando, vamos ver a questão para vocês, foi instantâneo, né? Mas eu juro que eu tentei arrumar a questão do jeito mais bonitinho possível. Enfim, em uma empresa, a média salarial das mulheres é 1.450. A dos homens é de 1.600. A média geral dos salários é 1.540. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres é 4. Certo, o que nós já podemos concluir do enunciado? Que essa é muito uma empresa de família tradicional brasileira, né? As mulheres ganham menos, tem menos mulheres, e tudo se resume a homens e mulheres, né? Mas tá bom, vamos seguir aí. Bem, o que o enunciado passa pra gente em relação a fórmulas? O que eu posso falar? A média salarial dos homens é de 1.600. Se a média salarial dos homens é de 1.600, eu posso falar aqui, sua voz, aqui, eu vou colocar M de média, média, H de homens, ok? A média dos homens é 1.600. Estão anotando os dados do exercício apenas. Isso aqui é o que todo mundo deveria fazer para resolver qualquer questão. Num cantinho, ir lá e colocar os dados que o exercício te passa, para você não ter que ficar lendo esse textão e procurando os dados no textão. A média das mulheres é de 1.450. E a média geral dos salários, eu vou colocar como M total, porque é uma média total, né? É de 1.540. Ele também te passa que a diferença de homens, eu vou colocar H de homens, e mulheres, o número de homens e o número de mulheres, é igual a 4. Certo! Agora vamos usar aquele negócio que eu falei sobre você isolar a soma total. Se a média total dos homens é isso, significa que a soma total do salário dos homens eu vou colocar SH, beleza? A soma do salário dos homens é igual a 1.600, é igual a média, vezes o número de homens. Então é 1.600H. Lembra? Se a soma total dividido pela média, se a soma total dividido pelo número de homens igual a 1.600, é igual a média, então é só passar esse dividido pelo número de homens para o outro lado. A média vezes o número de homens é a soma total. É esse conceito, é essa ideia de passar o número de parcelas, o número de elementos, o número de homens, o número de mulheres, o número de crianças, o número de... Enfim, o número pelo que você dividiu para o outro lado, para a soma total, que você usa para resolver qualquer exercício disso. Quase qualquer exercício disso. Bem, pela mesma lógica, a soma do salário
das mulheres é 1450M. 1450 M. E bem, a soma total, considerando que nessa empresa só tem homens e mulheres, porque, né, é isso que a gente geralmente considera, nós vivemos numa sociedade heteronormativa, enfim. Se a gente considerar que é a soma total, ela vai ser igual a 1540 vezes o número total de pessoas. Esse número total é, abrindo um parênteses, o número de mulheres mais o número de homens. M mais H. Bem, com isso daqui, com essa equação, essa e essa, eu já posso resolver o problema. Aliás, eu vou fazer só mais uma coisinha antes, então. A soma total, concorda que a soma do salário dos homens mais a soma do salário das mulheres tem que ser igual à soma total? Certo? A gente está considerando uma empresa que só tem homens e mulheres? Então, logo, se eu pegar, juntar a 1, a 2 e a 3, eu vou ter essa equação aqui, ó. 1.600H, certo? Ou seja, 1.600H, lembrando, é o salário dos homens. 1.600H mais 1.450M, lembrando, esse é o salário das mulheres, tem que dar o salário total. O salário total, pegando aqui, é 1.540 M mais H. Olha que lindo. Eu tenho duas equações, apenas duas equações, aqui no final, juntando isso tudo. E essas duas equações têm duas incógnitas cada, né? As mesmas duas incógnitas, H e M. Ou seja, dá para eu resolver isso por sistema de equações. Que, obviamente, todo mundo lembra como é que faz, né? Bem, colocando aqui, se H menos M igual a 4, se eu subtrair H dos dois lados, eu vou ter menos M igual a 4 menos H, M igual a, H, a 4 mais H. Ou então poderia só fazer a inversa. 4 mais H igual a M, certo? Vou só mostrar isso aqui rapidão. Eu estou isolando o M, certo? Isso aqui, eu posso colocar que menos M igual a 4 menos H. Coloquei o H maiúsculo antes, então esse maiúsculo aqui também, né? Então, reescrevendo isso aqui tudo, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que M igual a H menos 4, aliás, certo? Ok, então vou reescrever isso aqui. M igual a H menos 4. Ok? Ok. Com isso, eu isolei o M. Mentira, eu não vou isolar o M. Foi mal, gente. Eu tô fazendo uma bagunça gigantesca aqui. Eu vou isolar o H, que eu acho que fica mais fácil. É só passar o M pro outro lado, né? H igual a 4 mais M. Duas equações. Sendo que a incógnita em uma está isolada. É só eu substituir uma na outra. Então, onde tiver H, eu vou escrever 4 mais M. Porque a gente sabe que é a mesma coisa. Eu comprovei aqui em cima que é a mesma coisa. Então, em vez de 1.600H, é 1.600, 4 mais M. Ao invés de 1.450M, tá certo. Já está em M mesmo. 1.450M. Igual a 1.540. Aí, muito cuidado para não confundir o parênteses. 1.540. M mais M mais 4, porque já tinha um M antes. Então, M mais M mais 4. Vou colocar aqui mais 4. Certo. Bem, agora virou só uma equação. Ele quer saber o número de mulheres, né? A quantidade de... Ah, ele quer saber o número de homens. Eu bosta. Tá. Se eu descobrir o número de mulheres, é só eu somar 4 que eu acho o número de homens, né? Agora é resolver uma equação. Aplicar distributivo aqui
Se você não sabe o que é distributivo, assista meu vídeo sobre distributivo. Aqui vai ficar 2M. Eu vou inclusive apagar isso aqui. Não vou nem passar aqui M mais M, né? Que bagulho feio. Eu vou reescrever isso daqui. Ô, cacete. Eu esqueci que eu não estou usando a telinha do Zoom. Foi mal. Vou apagar isso aqui. Vou colocar em 2M mais 4. 4. Aplicar o distributivo aqui e aqui. Quando eu fizer isso tudo, essa bagunça distributiva, juntar aqui vai ficar... aqui em algum desses dois vai dar... Aqui vai dar 3080M. Aqui, enfim, vai dar uma bagunça de um monte de número. Quando eu fizer essas contas todas e juntar isso aqui tudo, eu vou descobrir que 30M igual a 240. Na hora que eu juntar tudo, passar para outro lado, enfim, resolver essa equação. Eu não vou resolver a equação aqui, porque né, é a equação do primeiro grau, sim. Passando 30 para o outro lado, M igual a 8. Eu tenho 8 mulheres nessa empresa. Se eu tenho 4 homens a mais que mulheres, eu tenho 12 homens nessa empresa. É só substituir aqui, né? H igual a 4 mais M, H igual a 8 mais 4, igual a 12. Eu tenho 12 homens nessa empresa. Então, para resumir, como é que eu faço um exercício de média que eu tenho que descobrir quantos elementos eu tenho? Muito simples, você pode brincar de ficar isolando a soma total, certo? Desse jeito aqui. Então, o que eu recomendo que você faça em qualquer exercício de média? Primeira coisa que você vai fazer é escrever todos os dados que você tem. Esses eram os dados do exercício. Escreveu todos os dados que você tem, você vai tentar escrever equações sobre eles, igual eu fiz aqui sobre a soma, certo? Fazer equações e tentar ir eliminando incógnitas, eliminando letras, igual eu eliminei essa soma aqui, juntando esses dois e falando que era igual a esse. E daí simplesmente juntando uma equação na outra. Certo? Eliminando os dados, você vai chegar numa equação de duas incógnitas, ou até uma incógnita, dependendo. Daí você resolve. Certo? De estatística é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.